Olá, meus amados, que Deus te abençoe grandiosamente. Estaremos aqui hoje falando da lição de número 10. Nós estamos dando continuidade na lição da Escola Bíblica Dominical. No domingo passado, nós falamos do plano que Haman fez para destruir todos os judeus. Na semana passada, nós vimos também que existe esse antissemitismo ainda hoje. Vamos entender que muitos tentam e tentavam e ainda tentarão acabar com o povo judeu. E na lição de número 10, nós vamos entender o plano de livramento e o papel de Esther aqui na lição de número 10. O texto áureo diz desta maneira: porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com o ouvido se percebeu, e nem com os olhos se viu um Deus além de ti, que trabalha para todos aqueles que nele esperam. Isaías 64 e o versículo 4. A verdade prática, aquela pela qual nós também praticaremos no dia a dia. E é nos momentos dramáticos da vida que mais aprendemos a confiar em Deus e a depender dele realmente. Amém? Bom, a lição ela vai estar no livro de Esther, no capítulo 4, nos versículos 5 até o 17. E no capítulo 5, do 1 até o 8. Essa lição ela vai estar abordando a atitude que Mardoqueu teve. Vai estar falando sobre como que a Esther ela chegaria até o rei, visto que existia ali um perigo real. Então nós vamos entender que a ordem de extermínio tinha chegado. A ordem de exterminar estava enviado, todas as cartas em todas as províncias e estavam com dia e data marcada. E era preciso agora clamar a Deus, fazer o agir em direção de um auxílio divino para ver o que poderia acontecer através da busca a Deus e o livramento. Então, como o título diz, o plano de livramento e o papel de Esther. No tópico 1, nós vamos ver o perigo desse plano e o temor de Esther. Diz assim o tópico 1, lamento, choro e compadecimento. Aqui vai dizer que quando Mardoqueu ficou sabendo, tanto ele quanto todos os judeus, que iria acontecer por causa desse edito que tinha feito por Haman, ele ficou muito triste. Ele ficou amargurado. Ele começou então a lamentar, começou a chorar e ele começou a pedir compadecimento. Vamos ver que o trágico quadro que veio a trazer a Mardoqueu foi uma tristeza profunda. E agora, do palácio, tinha que ter uma forma de chegar essa informação até a Esther. Mardoqueu, então, ele fez o que o judeu faz quando está em crise. Quando ele quer pedir algo a Deus, ele veste panos de saco, de cinza, que tem aquele significado de tristeza, de amargura. E ali ele fez isso. Ele então expôs todos os seus sentimentos através daquela situação. Então esse lamento, esse choro, esse pedido de compadecimento que Mardoqueu estava de uma forma ativa, estava agindo para poder chamar a atenção de Esther. Vamos ver que diante de toda essa tristeza, não somente de Mardoqueu, mas agora também de todos os judeus, existia agora também um momento de agonia diante deles. Quando nós falamos de agonia, de tristeza, desses sentimentos do coração,
nós vamos ver que o próprio Senhor Jesus também, ele sentiu essas agonias. Ali em Mateus capítulo 26, nos versículos 36 até o 38, quando Jesus estava no jardim orando, ele pediu para os seus discípulos: olha, não me deixe só. Né? Então esse sentimento era que Mardoqueu estava sentindo, essa tristeza profunda. E agora, Mardoqueu chega diante ali do Palácio Real. E ele não pode entrar, porque essa roupa de pano de saco não era uma roupa adequada para chegar-se até a sala real. Vamos ver então que o Rataque, ele era um dos eunucos que trabalhava ali para o rei, também para a rainha Esther. E agora Mardoqueu, ele fala para Rataque para que ele enviasse essa informação e o que está acontecendo para a Esther. Vamos ver que a Esther, quando ela ouviu essa situação, ela disse o seguinte, que eu não tenho como entrar na frente do rei. Se eu entrar lá, eu vou morrer. Então ela deu essa resposta e enviou roupas para Mardoqueu. O que Mardoqueu fez? Mardoqueu não quis roupa. Mardoqueu fala para ela que se ela não fizer isso, Deus vai tomar uma provisão e vai fazer. Mas envia e fala para ela que essa informação ela tem que passar para o rei. Então existia diante de Esther um obstáculo real. Se ela entrasse na frente do rei, ela morreria. Então poderia ter então ali, naquele momento de tanta agonia, ela vendo ali Mardoqueu naquela situação. E agora ela também ficou sabendo que ela fazia parte desse grupo, visto que ela era também judia. E agora existia uma forma de tentar ver como chegar até a sala real. Nós vamos ver que os reis, eles ficavam com medo de qualquer pessoa entrar na sala, visto que existiam em momentos de diversos reis a conspiração, que é a forma de tomar o reino de forma desleal, matando, fazendo ali maldades, como aconteceu com diversos reis do passado. E aqui não era diferente. Assuero também, ele tinha essas decisões. Ninguém entra na minha frente, a não ser que ele estendesse o cetro. E essa pessoa, então, ela teria a oportunidade de acessar a frente do rei. Agora, Mardoqueu, ele confia, aqui no tópico 2, vai dizer que Mardoqueu convence Esther. Vamos entender que a Esther apresentou uma impossibilidade para Mardoqueu, dizendo que poderia morrer ao adentrar à frente do rei. Mardoqueu, ele insistiu com ela e disse para que ela fosse até ele e para que ela pudesse enfrentar esse obstáculo real, ela pediu para que intercedesse por ela e que fizesse ali um grande jejum. Ela falou: olha, faça um jejum por mim. E eles então fizeram este grande jejum para que ela viesse a ter aquela estratégia para poder entrar na frente do rei. Nós vamos ver que quando a Esther, ela convenceu-se de que ela precisaria agir, visto que agora também ela iria morrer, ela pediu esse jejum. Quando estamos em dificuldades, nós vamos clamar a Deus, vamos jejuar, vamos fazer essa busca por sobrenatural, visto que nós temos diversos obstáculos reais na nossa vida. É uma forma de nós entender que toda nossa confiança em nós é frágil, mas quando nós colocamos a confiança em Deus, nós temos um auxílio forte. Então, confiar em Deus é algo que
ele quer que nós assim o façamos. Quando nós vemos em Jeremias 17, o versículo 5, diz que maldito é o homem que confia no homem. Ou seja, quando o homem coloca a força no seu próprio braço. Mas Jeremias 17 e o versículo 7 diz que bendito é o homem que confia em Deus. Então aqui agora a confiança estava em Deus. A total confiança estava naquele que tomaria ali a rédea, faria aquele plano. Nesse momento, no tópico 3, vai dizer que o plano agora de Esther, de entrar na presença do rei, foi algo muito inteligente. Deus então capacita aqui a Esther. E ela foi uma mulher prudente. Ela preparou toda aquela ação. E ela então decide entrar na presença do rei. Ela então se veste de uma forma, logo após esses 3 dias de jejum, ela coloca uma veste real. Ela fica bonita, visto que ela tinha beleza. E agora ela fica de frente para o palácio. E ali, aquela atitude que o rei olhou, ele estende o cetro para ela. Então, essa prudência, essa preparação que ela fez e este jejum teve resposta. Teve ali uma resposta divina. Por um lado, as imprudências e precipitações podem levar a prejuízos irreparáveis, mas quando existe uma prudência, algo preparado antecipadamente, bem preparado, com certeza acaba em êxito. Esse plano de Esther, agora, ela consegue o que ela mais temia, que era o estender do cetro. Quando o rei, assentado no seu trono de ouro, ele viu Esther naquela situação, ele achou um pouco estranho. E ele agora estende. E ele fala para ela: o que você quer, Esther? Até a metade do rei eu te dou. Então esse lema dos reis antigos era uma forma de mostrar o amor que o rei tinha pela rainha. E agora, essas circunstâncias que são narradas no livro de Esther permite que essa sintonia ela está naquela situação e ao mesmo tempo sintonizada em Deus, está ligada em Deus. Mesmo que o rei ele prontificou em atendê-la, mesmo que o rei ele chamou ela para poder colocar na frente dele, agora ela faz um convite para o rei. E ela, de uma forma bem estratégica e inteligente, ela convida o rei e o Hamã. Sim, o Hamã, aquele que projetou matar todos os judeus com data. E ele agora é convidado também, juntamente com o rei, para este grande banquete. Nós vamos ver que os desígnios de Deus são perfeitos. A providência divina estava guiando Esther em todos os detalhes. Para que Esther viesse alcançar o objetivo de acessar a presença do rei, ela houve jejum, oração, preparação, e assim ela alcançou. Então nós vamos ver que confiar em Deus e depender dele nos faz viver experiências extraordinárias. Agir manifesta-se em todas as nossas áreas da nossa vida. Nós vamos ver que Deus, ele jamais perde o controle dessa história. Olha, na próxima lição, nós vamos ver que esse plano de Esther deu certo. E vamos entender como é que foi esse primeiro banquete. Vamos entender como que vai acontecer no outro banquete. Esther, com certeza, estará sendo guiada por Deus. Eu aguardo você na 11ª lição e nós veremos como que Amã estará diante de Esther. Sim, aquela judia que também pertence aos judeus, pela qual ele fez o edito que mataria todos os judeus. Eu aguardo você na próxima lição. E eu creio
que será uma grande honra, uma grande bênção nós aprendemos sobre a palavra de Deus. Que esse plano de livramento e o papel de Esther vem nos ensinar que nesses momentos dramáticos da nossa vida, nós temos que confiar em Deus e depender dele. Que Deus te abençoe e graças a Deus.